E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como ter um entendimento lógico de todas as movimentações técnicas, para que você aprenda de uma vez por todas como analisar, como saber operar, como entender as movimentações. Então você é muito bem-vindo aqui. Aqui, todos os dias eu trago um conteúdo para você, para que você consiga, aos poucos, enxergando os movimentos técnicos do gráfico, enxergando aquilo que o gráfico faz dentro das movimentações lógicas, para você fazer os seus trades de forma tranquila, sempre aplicando as técnicas de forma saudável, com um entendimento lógico. Aqui você vai aprender de verdade como analisar o gráfico sem enrolação, onde você vai aplicar as técnicas de forma correta. E é claro, né, se quiser um acompanhamento comigo, fazendo parte do treinamento, você vai ter todo o meu suporte, tirando as dúvidas, corrigindo, colocando a aplicação em dia para que você não perca nada do que é importante nos estudos, tá bom? Então, primeira entradinha aqui, fazendo uma compra na tendência aqui de alta. Tá lá, pessoal. Tendência fazendo movimentação, né? Preço chega aqui, ó, deixa uma região de suporte. Eu tenho uma região de resistência e tenho 50%. Preço fazendo força de movimentação. Preço deixando padrão aqui, ó, de vela, de continuidade de movimento. O que eu tenho que fazer? Simples. Fazer compra, né? Então, se eu tenho uma região de suporte, se eu tinha uma resistência aqui que virou suporte, e agora eu tenho uma resistência só aqui em cima, a força é de alta, continua o movimento seguindo o plano. Perfeito? Tranquilo? Ó, e o preço está indo embora, tá indo embora. Para você baixar, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você. Deixa eu só deixar aberto aqui, pessoal, porque se eu tiver oportunidade eu vou pegar de novo ali, tá? Eu deixo um e-book, pessoal, gratuito para vocês baixarem. Olha só a movimentação do gráfico. Olha só a volatilidade. O fechamento aqui nessa região, tá? Eu estava esperando ele fechar. Quando eu entrei no fechamento, ele veio e fechou aqui embaixo buscando a movimentação. Vamos aguardar agora, né? Vamos esperar a força da movimentação. Então, voltando ao que eu estava falando, eu tenho um e-book inteiramente grátis que eu deixo aqui para você para baixar. Eu vou pegar com mais duas taxas aqui, a tendência, porque aqui, ó, tendência, a gente faz dois movimentos na tendência. Ou a gente continua a tendência ou a gente corrige a tendência, tá? No ponto aqui eu estou corrigindo a tendência. Então, praticamente de 0 a 5 minutos, lucrativo, né? Olha aqui, fui de 0 a 5 minutos, nem 5 minutos, já bater na meta, altamente lucrativo. Você também pode fazer isso, desde que você saiba o que está fazendo. Tá lá, pessoal. Fechou. O meu pensamento nem era fazer um trade aqui já com 3 taxas, mas deu oportunidade. Teve uma movimentação de compra, ó, a 7,43, depois teve uma movimentação de venda a 7,46. De 0 a meta batida em 5 minutos. Em 5 minutos. Você é capaz de fazer isso? Óbvio que é capaz de fazer isso. Desde que você sente o bumbum na cadeira, estude de forma correta, aplique de forma correta, saiba analisar de forma correta, para você todos os dias entender que o gráfico é igual, que todos os dias o gráfico faz o mesmo movimento, as mesmas movimentações, você só precisa aprender como é que se faz. Inclusive, que eu estava falando sobre aquele e-book, eu deixo um e-book inteiramente grátis. Este e-book aqui são 36 páginas onde eu falo sobre 16 padrões de velas. Você pode baixar ele inteiramente grátis aí no seu computador e estudar passo a passo para você ficar craque aí sobre esses 16 padrões. Para baixar é simples, ó. Basta você vir aqui no meu canal do YouTube, nos links da descrição do meu canal. Aqui você vai encontrar o canal do Telegram, que é onde você faz o download, onde ele fica fixado lá no mural. Você tem aqui meu WhatsApp,
caso você queira tirar alguma dúvida sobre treinamento. Você tem meu Instagram aqui para me seguir, tirar alguma dúvida sobre treinamento, e você também tem o link de acesso ao treinamento. O link está aqui fixado, treinamento este que você tem acesso vitalício, suporte diretamente comigo. Abaixo de cada videoaula, ó, você também tem acesso a esses links, tá bom? Aqui é o meu canal do Instagram, ó. Aqui você vê Cadu Rinaldi, Tirdes aqui, resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, mensagem caso você tenha alguma dúvida sobre o treinamento ou sobre as aulas, EAD Hunter, resultados de alunos que você pode acompanhar, tá bom? Bom, já deixei os recados dados, vamos analisar o gráfico? Então vamos lá, vamos analisar o passo a passo. Uma coisa que você tem que entender, pessoal, que no gráfico nós fazemos duas coisas, tá? Nós fazemos duas coisas no gráfico. Ou a gente continua uma tendência, ou a gente corrige uma tendência. Então vão ter momentos no gráfico que o gráfico vai ter movimentos de continuidade, como por exemplo, olha, preço chegou aqui em região de suporte. Vá prestando atenção para você não perder a explicação. Nós temos aqui um suporte de 100% nessa região. Olha de onde o preço saiu. O preço saiu daqui, ó, dessa resistência. Resistência. Preço veio fazendo movimentações. Então a resistência veio, ó, fez movimentação 1, movimento 2, movimento 3, movimento 4. Quando ela chega nessa região, ela faz uma absorção. Ela faz uma absorção aqui. Olha, Eric, o nosso aluno Eric, que gosta desses movimentos. O Mário também, Mário, você que gosta, todo dia me manda sobre esse movimento de absorção. Então, olha aqui, saiu de um movimento de resistência de 100%, correto? Faz uma movimentação aqui por regiões de 50% do gráfico, onde eu tenho aqui minha região de equilíbrio, ó, 50% do movimento, região de equilíbrio, e chega aqui e faz uma absorção. A partir do momento que o preço faz uma absorção, eu já entendo que essa tendência aqui ela perdeu força de movimentação. Logo, ela faz uma falha de movimento. Quando ela faz uma falha de movimento, ela já começa a me demonstrar o quê? Expectativa de mudança de característica, ou seja, ela deixa de ser uma tendência de baixa e começa a ser uma tendência de alta. Logo, eu vejo aqui, ó, padrões de velas acontecendo, movimentação de alta, possibilidades de compra, não posso ficar de fora e aqui tem o meu primeiro trade. Após o movimento da falha de uma tendência chegando ao final, possibilidade de compra. Olha só, então, que coisa linda. A gente trabalha a tendência tanto seguindo a tendência como corrigindo a tendência, pessoal. Tem muita gente aí que deixa dinheiro na mesa porque não sabe operar uma tendência, não sabe analisar uma tendência, não sabe entender uma tendência, não sabe compreender a força de uma tendência junto ao volume, ao fluxo de volume. Eu explico tudo isso no treinamento, tudo isso é detalhado, tudo isso é com base técnica naquilo que nós sabemos e que nós estudamos anos e anos. Bom, vamos lá. Sigo tendência, a tendência continua subindo, preço chega aqui, ó. Que região que é essa? Deixa eu apagar esse desenho que eu fiz aqui, mas eu vou deixar ali para você entender o que eu quis dizer. Olha só, preço chega aqui numa região ainda em 50%, que é uma região de resistência, correto? Essa região aqui, ó, tinha sido de suporte, esse movimento que foi rompido, essa região de 50%. Então, esse canal aqui, ó, ele tem tanto a parte da oferta, ele tem a região de 50% de movimento de equilíbrio e tem a região de demanda. Então, eu tenho aqui, olha só, estou desenhando, melhor que isso impossível, pessoal, região de demanda, que é a região de desconto. Aqui você tem a região de oferta, que é a região de prêmio. E aqui você tem a região de equivalência, equilíbrio de 50% do movimento.
Quando o preço faz essa movimentação de equilíbrio em região de 50%, olha aqui, mais um padrão de vela mostrando o quê? Que o preço pode fazer aqui uma mitigação para continuar o movimento. Então, como a tendência, como eu expliquei para vocês no começo, ela é continuada ou ela é corrigida, o que eu vou pensar sempre no gráfico? Nessa região, nessa região de movimentação, ou ela tem a expectativa de continuar buscando liquidez em 100% do movimento, ou ela tem a expectativa de buscar liquidez aqui em 100% do movimento. Sempre, pessoal, lembrando que a expectativa do movimento vai buscar sempre regiões de liquidez de topo e fundo do gráfico. Sempre. Conseguiu entender? Então, você está deixando de ganhar dinheiro por não saber operar uma tendência. Você está deixando de ganhar dinheiro por não saber uma funcionalidade de uma tendência. Você está deixando de ganhar dinheiro no mercado porque você não sabe entender os movimentos técnicos. Você está deixando de ganhar dinheiro no mercado porque você não entende a causa do movimento. Você não sabe definir as regiões. Você não sabe como aplicar uma tendência, um padrão de vela, ver o volume, o fluxo na região. Tudo isso eu ensino no treinamento passo a passo, pessoal. Com calma, módulo a módulo, exercícios que você vai fazendo até entender o movimento, aplicabilidades, material de apoio e o mais importante, suporte diretamente comigo, tá? Então você viu aqui eu de 0 à meta batida em 5 minutos, utilizando o quê? Os estudos da análise gráfica, contextualização de movimento, dentro daquilo que eu chamo de movimentação de tendência. Olha o que o preço fez. O preço continuou o movimento e está indo querer buscar liquidez lá em cima. Aqui, ó, desde o primeiro movimento que nós entramos aqui, desde o primeiro movimento que eu fiz esse trade aqui, até esse segundo movimento aqui, que é este movimento aqui de venda, nós tivemos duas possibilidades do mercado. Olha que interessante, ó, em 2 movimentos. Eu tive o movimento de compra e eu tive um movimento de venda dentro de uma mesma região. Você percebeu que eu não fui longe do movimento, ó. Eu tenho aqui, ó, região de oferta, região de equilíbrio e região de demanda. Eu compro em região de demanda, corrijo em região de equilíbrio, próximo à região de oferta, dividindo os canais aqui, dividindo o preço, dividindo a movimentação. Então, de forma simples, você pode operar. De forma simples, você pode fazer os seus trades acontecerem, desde que, como eu sempre falo para vocês, o conhecimento seja colocado à prova. Porque o que eu mais vejo hoje, pessoal, é o pessoal operando sem ter conhecimento técnico. Então, não adianta você querer fazer algo que você não sabe. O que você tem que entender é o seguinte: parece impossível, parece que é simples, mas para mim não é. Deixa eu te falar uma coisa, a única jornada impossível é aquela que você nunca começou. Você entendeu? Um dia eu também não sabia nada disso. Um dia eu também não entendia nada disso. Um dia eu nem sabia o que era um gráfico, o que eram padrões de velas. Eu também não tinha ideia do que era isso. Só que a partir do momento que eu sentei o bumbum na cadeira, comecei a estudar, comecei a entender e comecei a me familiarizar com o gráfico, eu comecei a entender o que o gráfico está fazendo. Aqui, por exemplo, ó, existe uma possibilidade de venda nessa região? Existe uma possibilidade de venda nessa região? Estamos aqui, ó, 4-0. Estamos 4-0. Podemos pensar em fazer uma venda nessa região aqui? O que você acha? Podemos pensar em fazer uma venda nessa região? Tá arriscado? Tá arriscado, né? O fechamento aqui, ó, nesse ponto, muito arriscado. Se aqui, ó, se essa tendência tivesse sido assim, ó, deixa eu mostrar aqui para você. Se ela tivesse sido assim, ó, e tivesse fechado essa região dessa forma, aqui eu entraria tranquilamente com um candle de baixa.
Só que esta tendência, ó, ela mostra fraqueza, deixa um candle de alta, deixando aqui ó, uma micro região que o gráfico pode corrigir e subir e fazer a movimentação. Você entendeu o que é você analisar um gráfico? Então tem muita gente aqui que entra vendido aqui, ó, porque vê um candle como esse, vê um volume como esse, mas esquece de ver toda uma causa de movimentação. Esquece de ver uma causa de movimentação. Olha a diferença. Quando eu tiro aquele candle de alta, coloco um candle de baixa aqui, ó. Olha como muda toda a tendência. Eu dei em uma região de resistência, aliás, de suporte aqui. Olha como muda toda a visão gráfica. É óbvio que aqui eu poderia tranquilamente continuar o movimento, porque eu teria aqui aquilo que a gente chama de vácuo livre, né? Eu teria aquilo que eu chamo de vácuo livre, que é um movimento de tendência fluido, deixando uma movimentação também para que o gráfico venha fazer movimentação e buscar essa região de 50%. Mas como ele não tem uma tendência como essa, ele não fez a movimentação, não tem como eu pensar no movimento dessa forma. Então eu começo a enxergar o movimento com outros olhos. Vocês entenderam qual é a grande dinâmica de você saber analisar o gráfico? Então todas as vezes que você vai analisar o gráfico, todas as vezes que você vai utilizar as técnicas da análise gráfica, você precisa ver nas regiões, ver na definição de tendência, ver as movimentações, ver a clareza de todas essas movimentações. Pois quando você consegue enxergar essas movimentações de forma clara, você consegue enxergar as oportunidades. Essas oportunidades vão estar sempre no gráfico. Por exemplo, por que que aqui em 5 minutos eu bati a meta? Porque estava numa clareza de movimento. Tinha uma clareza de movimento. Eu vejo aqui, ó, tendência chega ao final, muda-se tendência, entra padrão de vela, sigo tendência. Chegou em região aqui de 50%, movimentação que pode corrigir preço, preço corrige, já entra o vendido novamente. Então, quando você tem um certo conhecimento técnico, em poucos minutos você consegue analisar o gráfico de forma simples, tá? Ó, aqui euro, USD, e aqui o gráfico agora trabalhando, travando, tá bem travado, tá bem volátil. Tá bem volátil o gráfico, bem volátil mesmo. Aqui, ó, pode ter uma oportunidade de compra nessa região ou de venda nessa região, mas não está tão claro. Não está tão claro. Deixa eu ver um outro ativo. Deixa eu ver um outro ativo. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, GBP/USD. Ó, preço chega em região, GBP/USD, preço chega em região de resistência, também não está tão claro. Bem volátil os movimentos agora, né, pessoal? Ó, deixa eu ver aqui o euro GBP, que está lá embaixo. Vamos ver como ele está, ó. Trabalhando de forma interessante, sem muita força de movimentação, preço chegando em região. Ó, tem um suporte aqui, tem um suporte ali, preço podendo fazer uma pequena correção ali na região. Vamos arriscar? Vamos fazer uma entradinha ali? Vamos fazer uma entradinha ali? Por que que eu falo risco? Porque ele pode fazer um rompimento ali, tá? Só isso. Mas se ele romper, vamos finalizar com uma derrota mesmo, porque já estamos 4-0, tá? O que você tem que entender quando você olha o gráfico? Você tem que olhar a disposição gráfica. Por que que a gente chama de análise gráfica? Porque graficamente existe uma disposição de movimentos. Então, topos em regiões de topo segurando o preço de valorização, fundos em região de fundo segurando o preço de desvalorização, tendências trabalhando entre suportes e resistências, corrigindo ou rompendo regiões. Então todas as movimentações, pessoal, elas têm que ser observadas. Todas. Como agora, olha, no último segundo vai romper. O que eu falei para você? Rompeu? Tudo bem. No último segundo rompeu. Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos pegar ele aqui no movimento. Vamos pegar ele no movimento de queda. Então, já que ele rompeu, vamos descer com ele. O que eu falei para você? Que a meta já estava batida, 4-0, mas eu fiz ali, fui colocar à prova o movimento. Então,
Essas movimentações, pessoal, elas vão acontecer a todo momento. Quando você olhar a tendência nas regiões, você tem que sempre dar uma olhada nessas questões de topo e fundo, topo e fundo. Quando existir risco de rompimento, você tem a opção de escolha, ficar de fora ou não. Por exemplo, ali eu quis corrigir a tendência. Só que quando o gráfico está bem volátil, como hoje, você tem que sempre pensar o quê? Seguir movimento de tendência. Seguir a tendência é sempre a melhor opção quando o gráfico está desta forma. Tá lá, ó, fechou. Podia ter saído sem esse loss, né? Ó, mais uma entradinha aqui, Euro GBP, seguindo a tendência. Bem simples, né? Vamos lá, ó. Movimentação de tendência. Por que que o Cadu corrige aqui? Porque aqui tem uma região de fundo, ó, e o preço falhou na movimentação. O preço ficou travado aqui e não conseguiu romper. Qual a expectativa do gráfico chegar aqui? Ele poderia fazer mais uma correção para depois fazer rompimentos. Então, por isso, corri o risco aqui, nesse momento de correção, eu estar contra o movimento. Tomo loss, consciente do que está acontecendo, né? Ó, tomo loss com consciência, já que ele fez o rompimento, sigo o movimento, já entro com 2 taxas ali para fazer para garantir o movimento, tá? Então, você acaba tomando rompimento, acaba tomando loss, por não entender essa dinâmica da tendência. Então você está perdendo dinheiro por não entender como as tendências funcionam. Quer aprender como as tendências funcionam? Será muito bem-vindo ao treinamento. Então, ó, uma entrada com 2 taxas, um loss, uma entrada com 3 taxas e uma entrada com uma taxa, finalizando aí num 6-1. Terça-feira, gráfico volátil, com a aplicabilidade certa, com o conhecimento certo, com o entendimento certo, sabendo exatamente o que a tendência faz, você é capaz de fazer proezas. Você não sabe a grandiosidade que é o mercado, mas ao mesmo tempo que você pode ganhar muito, se você não souber, você pode perder muito também. Então você tem que ter a consciência que tudo que você faz, você tem conhecimento técnico para isso e você tem a possibilidade de fazer porque você sabe o que faz. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha entendido. O recadinho de hoje eu falei um pouco sobre tendência, né? Então eu falei sobre tendência. Hoje, quando você terminar aí de escrever, a hora que terminar a aula, se você for fazer um comentário sobre a aula, deixa aí, tendência, né? Falamos bastante hoje sobre tendência. Você está perdendo dinheiro no mercado por não dominar as tendências. Quer aprender como é que se faz? Será muito bem-vindo ao treinamento. O valor é irrisório. A inscrição está aí abaixo, ó, fixada nos comentários, na descrição do vídeo. Você vai ter acesso diretamente a mim. Eu vou poder tirar todas as suas dúvidas, corrigir tudo que você faz de errado, para que você também domine o gráfico e tenha consistência no mercado. Isso não depende só de mim, depende de você, da sua aplicação, do seu desenvolvimento, da sua busca incessante em querer melhorar a cada dia. Como eu sempre falo, pessoal, hoje melhor que ontem e amanhã serei melhor que hoje, com certeza. Tá bom? Beijo no coração, não sai sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fui!